com Raão Mikhail Ivanov. Alívio do peso, problemas nos casais, ajuda ao próximo, validar canalizações, mestres de raios. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Faz muito tempo que nós já nos vimos. Então, esta noite, vamos ajudá-los a caminhar um pouco mais em algo que iria ao sentido da leveza, ao sentido do prazer e ao sentido da divindade, obviamente. Então, começamos, agora e já, a responder às suas questões. Questão: como aliviar os pesos que nos incomodam em nossa vida? Não se pode aliviar os pesos, por definição, é um peso. O peso é um peso, como foi dito em numerosas intervenções, não nas minhas, mas, por exemplo, há algo de extremamente importante em os diálogos com o anjo. Há ensinamentos que são dados pelo anjo que vem dizer que o peso é a medida da encarnação. Então, não se pode aliviar um peso, pode-se apenas suprimir um peso, e o único modo de suprimir o peso é não aliviá-lo, é superar o peso, é transcender o sentido da medida do peso. O que é peso representa algo que os atrai, pelo efeito das forças de gravidade, para um peso, para algo que é difícil de suportar para a alma. Agora, uma dificuldade não tem, necessariamente, necessidade de ser aliviada, porque é muito difícil de aliviar algo que é pesado, pode-se apenas transcender o que é pesado, ou seja, desembaraça-se do peso em todos os sentidos do termo em que se desembaraçar do peso, quer dizer que o que é pesado não deve mais estar na consciência. Agora, há, efetivamente, eu diria, eventos que intervêm e que fazem com que o peso esteja aí. O peso está aí, não tanto, eu diria, para tornar-se cada vez mais pesado. O peso está aí para atrair sua consciência sobre o que tem necessidade de ser transcendido, de ser superado. E, obviamente, não é na mudança de intensidade do peso que se encontra a solução, é na transmutação total do que é um peso. Então, disse, frequentemente, na expressão popular aliviar o fardo. O peso é feito para ser transcendido. O peso é feito para ser descarregado dos ombros. Coloca-se o fardo, mas não se alivia o fardo, porque ele continua aí, mesmo se esteja mais leve. O objetivo é o de depositar, diretamente, o fardo, suprimir o peso, transcendê-lo, mas não aliviá-lo. Essa palavra ilustra, perfeitamente, que, já, você põe uma limitação em suas palavras, ou seja, você imagina que o peso pode ser ligeiramente menos pesado, mas que, em caso algum, você pode suprimi-lo, o que é um erro fundamental. Cara amiga, o que você chama de um fardo ou um peso é algo que deve ser entregue nas mãos de seu anjo guardião, é algo que deve ser entregue nas mãos de seu anjo, nas mãos de seres que a acompanham, porque eles são mais capazes de tomar-lhe o fardo. Obviamente, há circunstâncias específicas, por exemplo, Cristo, na cruz, que disse a seu Pai: Pai, afaste esse cálice de mim. Entretanto, ele é obrigado a beber o cálice até o fim, mas isso é outra história. Agora, o ser humano, hoje, em seu caminho, nessa vida, a partir do momento em que ele considera que o fardo é muito pesado, é preciso que ele considere que o fardo e o peso não são ele, que ele considere que o peso e o fardo podem ser confiados, depositados naqueles que serão capazes de tomar a carga. Isso se chama não uma oração, isso se chama, simplesmente, delegar o que é desagradável, pedir ajuda, pedir para que se ilumine vocês em relação ao que faz peso, ou seja, o que os impede de serem leves, de algum modo. A leveza necessita, efetivamente, de depositar os pesos. Não se desembaraça de um peso interessando-se pelo peso, desembaraça-se de um peso, obviamente, transcendendo o peso, ou seja, quando é preciso dar o peso ao anjo que dele vai ocupar-se. Obviamente, na condição de que o peso não seja ligado a um erro voluntário ou a um elemento kármico muito específico em relação a algo que teria sido feito no passado. Agora, a maior parte dos pesos que nós imaginamos serem pesos quando estamos na encarnação são construções aberrantes, eu diria, do mental, e nada mais. Os pesos são, em outros termos, criados por nós mesmos, elaborados por nosso mental, mantidos pelo mental. Aí está a verdadeira origem do peso. É por isso que desembaraçar-se do que foi criado por nós mesmos é muito difícil.
É preciso entregar a noção de peso àquele que pode ajudar-nos, ou seja, o anjo guardião, ou seja, os seres de luz, e entregar aos pés deles nossos pesos, pedindo a eles para tomarem nosso peso, o que não impede, obviamente, a noção de desembaraçar-se si mesmo, mas isso, também, é outra história. Questão: como gerenciar defasagens com o cônjuge? Caro amigo, a partir do momento em que uma das duas pessoas que constituem um casal, hoje, mais do que nunca, nesse século XX e até o século XIX, os casais eram unidos em relação a um fenômeno básico que era chamado a sobrevivência no dia a dia, com a transformação que é espiritual. A maior parte dos casais que se fundiu há numerosos anos, que eram baseados em modos de funcionamento que, à época, eram conformes a um ideal comum, está, hoje, cada vez mais afastada, geralmente, porque uma das pessoas no casal começa a abrir a consciência para outros modos de funcionamento, outros mundos de realidade e o outro, obviamente, não crê nisso. Mas há, também, seres que estão em um caminho espiritual e, a um dado momento, há um dos dois que descobre uma verdade que o outro não concebe como uma verdade, mas como um erro. Obviamente, nesses mundos de transição, nos quais vocês vivem na terceira dimensão, os caminhos não são inexoráveis. Antes, as pessoas eram unidas para a vida. Hoje, vocês são unidos o tempo da experiência, e a experiência, por vezes, deve parar, porque os caminhos divergem. É preciso aceitá-lo, simplesmente. Não há compromisso, eu diria, que seja possível, na condição, obviamente, de respeitar a liberdade individual de cada um. Mas é preciso, efetivamente, compreender que fazer um compromisso, ao nível de aceitar as visões do outro, seria, também, um erro, ou seja, querer voltar atrás, quando se fez um caminho espiritual é, também, um erro. Não se pode esquecer o que foi feito para agradar ao outro. Há momentos em que é preciso, verdadeiramente, decidir, escolher, romper e, mesmo, cortar algumas relações. Há casais que se separam e que continuam na dissonância. Eu creio que, quando entidades separam-se no plano afetivo, no plano relacional, no plano, eu diria, de modos de vida, não há mais lugar para cruzar o caminho, mesmo se haja, efetivamente, o que se chamam filhos queridos que estão ali, que é preciso partilhar, mas é preferível evitar entrar em relação com alguém, quando não há mais relação, é todo o problema. Como vocês querem entrar em relação com alguém que não está mais na relação, que não está mais em seu campo vibratório, que não está mais em sua vida, que esteve, a um dado momento? É muito difícil restabelecer o modo de comunicação. O modo de comunicação entre duas pessoas que estavam, a um dado momento, na relação, pode voltar a tornar-se fluido após certo tempo. Entretanto, pode-se separar uma relação permanecendo em uma comunicação fluida, é perfeitamente possível, mas é mais raro, eu diria. Quando há ressentimento, animosidade, é preferível evitar a relação e, também, evitar a comunicação, o tempo que as coisas descristalizam-se, o tempo que as coisas resolvem-se com o tempo. Mas não se pode forçar a comunicação quando há ressentimento. A partir do momento em que há ressentimento, de um lado ou do outro, o problema é, exatamente, o mesmo. Como vocês querem comunicar-se com alguém que não quer comunicar-se ou, então, que quer comunicar, unicamente, a agressividade e o ressentimento? Não é possível, vocês estão em face de um muro. Em toda relação é o mesmo problema. Para comunicar-se, é necessário haver dois. Se há um dos dois que não quer comunicar-se, vocês sempre poderão tentar. Isso pode durar 10 anos, 20 anos, uma vida ou várias vidas. Isso para nada serve. É uma perda, um desperdício, mesmo, de energia, também, algo que não vai ao sentido da luz. Questão: qual outra técnica eu posso aprender para ajudar ainda melhor meus próximos? Aprender por aprender. Isso para nada serve. Porque aprender, se não é para pôr em prática. O que não quer dizer, necessariamente, praticar, mas servir-se disso. Se é um conhecimento puramente intelectual, isso não fará progredir sua alma. Será que não é mais a necessidade de satisfazer uma curiosidade de saber ainda mais coisas? Compreenda bem, caro amigo, que o mais importante não é aprender, o mais importante é compreender, o mais importante é evoluir, o mais importante é transformar sua alma.
Mas eu creio, efetivamente, que o verdadeiro ensinamento não é o de ensinar coisas, mas é o ensinamento que lhe mostra sua vida. Atualmente, é o prazer que você tem em fazer algumas coisas e não outras, se isso lhe parece um peso. Não tome a justificação de querer ajudar os companheiros ao seu redor para forçar-se a aprender ou para satisfazer uma curiosidade. Questão: tenho a impressão de que meu processo de canalização muda. É real ou será que eu desconectei? De qualquer modo, para conectar novos circuitos, é preciso desconectá-los antes. Não, sem brincadeira, eu creio que se pode dizer que a abertura de novas capacidades, pode-se dizer isso assim, é ligada a uma modificação de estruturas. Agora, os riscos, obviamente, você os conhece. Os riscos são, primeiramente, será que eu me engano completamente? Em segundo lugar, sempre em relação com isso, será que o que se dirige a mim vem, efetivamente, de onde ele diz? Sempre similar, a solução não é definir, intelectualmente, é claro, se isso é correto. A questão é saber, no momento em que, como sempre, há esses contatos novos que se estabelecem, o que é que acontece no interior do corpo? O que sente meu corpo? Será que eu sinto um desabrochar? Será que sinto uma fadiga, algo que me esvazia de minha energia? É extremamente importante compreender, quando há novas manifestações energéticas, independentemente do estado imediato no qual isso se produza, é preciso olhar nos dias e semanas que passam. Será que há transformações que vão ao bom sentido para meu caminho espiritual, para minha descoberta de minha divindade? A verdadeira questão está aí. Agora, é preciso, também, estar em discernimento, mas o discernimento não vem de uma decisão intelectual. Eu diria, o discernimento virá, progressivamente e à medida em que você é confrontada a essas novas energias para saber o que é que elas desencadeiam em você. Isso pode tomar certo tempo. O que acontece no momento e o que acontece após. Questão: poderia falar-nos de mestres de raios? Cara amiga, é preciso ser extremamente prudente em relação ao que se chamam seres que, assim dizendo, governam ou que foram chamados os raios. Ensinamento que, primeiro, foi tomado, em primeiro lugar, por Helena Blavatsky, em seguida, por Alice Bailey, sobre seres assim chamados mestres de sabedoria que teriam, a partir do éter deles, a partir do Shambhala deles, desenhado ensinamentos extremamente estruturados. Os ensinamentos que foram dados são extremamente corretos em relação ao tratado de raios, ao tratado da astrologia esotérica. Agora, a finalidade, eu repito, qual é ela? Há, sobre a Terra, inúmeros ensinamentos. É preciso, efetivamente, compreender que nem todos os ensinamentos são ensinamentos de luz, não é porque eles dizem que participam da luz ou que dão ensinamentos que são corretos que isso participe da luz. Agora, é preciso ser, sobretudo, vis-à-vis daqueles que se apresentam como os mestres de sabedoria, extremamente prudente. Há certo número de práticas que foram feitas nesse nível. Há seres que se apresentam como seres de luz e que lhes dizem ser Cristo, e será que é, realmente, Cristo? Ou que se diz ser Maria, e será que é, realmente, Maria? Isso é o sentir interior, durante um momento em que se produz essa expansão de consciência. Então, é preciso ser extremamente prudente. É preciso saber que houve lutas espirituais extremamente fortes com a Fraternidade Branca Universal, a Ordem dos Melquisedeques da qual eu fiz parte, ainda em minha dimensão. Cristo é o maior neófito que possui o planeta, não haverá outro. Há, certamente, mestres de sabedoria, mas mestre de sabedoria não quer dizer, necessariamente, mestre da luz e mestre associado a Cristo. Houve lutas extremamente intensas. Agora, o ser que vem manifestar-se a você, que eu não vejo, de momento, será que é um ser que vem, realmente, desses mestres de sabedoria? Será que ele é, realmente, o que ele diz? Agora, se ele é o que diz, é preciso saber qual é a finalidade do ensinamento. A finalidade do ensinamento por canalização é levá-los à realização de seu ser interior crístico e não orarão Cristo que seria relegado a um mestre do segundo raio, que é chamado amor/sabedoria, que vocês chamam Sananda. Isso são denominações das quais se serviram aqueles que não fazem parte da ordem de Melquisedeque, nem da luz, em todo caso, da luz crística.
Jamais se está seguro do amanhã, mas, se uma coisa é certa, uma vez que a relação foi danificada, eu diria, a um dado momento da vida de um casal, seja um ou outro, é excepcional, extremamente raro que a relação evolua no caminho da serenidade em seguida, porque, geralmente, restarão cicatrizes do que foi vivido e o fato de ter aquele que é responsável pela cicatriz sob os olhos, de manhã até à noite, mesmo se tenha a impressão de ter reencontrado uma serenidade, é uma falsa segurança, porque a cicatriz, a memória do que foi vivido está ali. É extremamente raro que o ser humano, na terceira dimensão, seja capaz de superar períodos de crises extremamente intensas para restabelecer algo. A ideia de voltar a partir sobre bases sólidas, bases saudáveis é uma heresia, devido, mesmo, à constituição do ser humano. Então, a serenidade que é vivida pode parecer ser algo que vai ao sentido da reparação, ao sentido da harmonia, mas, geralmente, muito frequentemente, muito frequentemente, é apenas uma ilusão, é um bálsamo colocado para camuflar feridas muito mais profundas e ressentimentos muito mais profundos. O que quer dizer que o equilíbrio que é reencontrado assim é um desequilíbrio que se desemboca sobre algo de muito mais importante. Isso é quase uma constante em todas as relações, vocês podem observá-las em todos os níveis, não unicamente nos casais, entre um irmão e outro irmão, entre um irmão e uma irmã, entre colaboradores ao nível do trabalho. Nada pode ser como antes, ou as coisas foram ditas claramente, na primeira vez e a explosão, o abscesso é cravado, totalmente, mas isso é extremamente raro, porque a maior parte tenta entupir o abscesso e jogar o jogo de tudo vai bem, e é similar em todas as relações humanas, entra-se, justamente, nessa dimensão afetiva, que é chamada, eu diria, não mais o amor, mas uma chantagem afetiva. Obviamente, as coisas são camufladas e, por vezes, isso dá a impressão de estar exaltado, de ser magnífico, mas, em geral, ou mais frequentemente, as feridas estão ali e prontas para ressurgirem na mínima oportunidade. Então, essa serenidade é uma serenidade, eu diria, que é, ou mais frequentemente, passageira. Não se engane, o ser humano que viveu um traumatismo e que vai viver com esse traumatismo e reencontrar aquele que está na origem desse traumatismo não pode restabelecer a serenidade. Mesmo o perdão, no sentido em que vocês o entendem, porque, se houvesse perdão real, não haveria tido necessidade de viver um traumatismo. Se o traumatismo ocorreu é que havia uma razão de ser, e essa razão de ser não pode desaparecer de um dia para o outro, dizendo que é algo que era um erro, é demasiado fácil. Eu quero dizer, com isso, que é preciso ser extremamente prudente. Toda relação humana é baseada em artifícios. Raras são as relações humanas que são baseadas em uma relação de autenticidade e de amor autêntico. E, infelizmente, o caso em 99% dos casos. Bem, caros amigos, eu lhes aporto, anda uma vez, hoje, minha bênção. Vou desejar, eu creio, uma boa noite, e eu lhes digo até muito em breve. Obrigado a vocês. Aos Três Dimensões, 6 de julho de 2006. Tradução do francês, Célia G. Mensagem atemporal.